querida, eu sou Renato Modesto e este é o canal Aldeia Universal, um canal que fala sobre espiritualidade com total isenção, sem seguir regras ou dogmas de nenhuma religião específica, mas usando a abordagem do que eu chamo de espiritualidade unificada, uma busca pelo que há de comum e de essencial nos ensinamentos metafísicos das mais diversas tradições, tanto ocidentais quanto orientais. Aqui você vai encontrar então uma abordagem de temas sutis, metafísicos da nossa existência, que não é propriamente religiosa, é mais filosófica. Lembrando que a filosofia é o amor pela sabedoria, e sendo assim, o que interessa aqui no canal, nesses episódios, é a busca pelo conhecimento, e não a propagação de uma fé cega, exercida por mera repetição, reprodução de ideias e comportamentos que são impostos por pessoas e organizações ditas religiosas, mas que em geral estão desvinculadas da busca pela verdade, mais interessadas no poder que podem exercer sobre as pessoas e no lucro que advém dessa manipulação da fé. Infelizmente, é algo muito comum em todas as épocas. Usando a famosa máxima do espiritismo kardecista, mas também sem nenhum compromisso pleno com essa religião, nós acreditamos nesse canal em uma fé raciocinada, crítica, ativa, disposta a compreender de forma mais profunda a nossa existência, e não simplesmente a aceitar pseudo-verdades pré-fabricadas. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sagrado, um mistério divino, uma das maiores potências energéticas da natureza, um orixá para a tradição iorubá africana e um guia de luz para a Umbanda brasileira. Nós estamos falando de Exu, cuja saudação é Laroye. Laroye é o grande orixá Exu, mensageiro do poder superior e guardião dos caminhos. Laroye também a todos os guias iluminados da Umbanda denominados Exus. Laroye seus 7 caveiras, Laroye seus 7 encruzilhadas, seu tranca-rua, seus 7 cachoeiras, seu marabô, seu tiriri. Laroye todos os Exus. Eu peço licença para fazer alguns comentários sobre a força grandiosa desse mistério divino, lembrando que nem de longe nós podemos esgotar a grandiosidade desse tema nos poucos minutos aqui deste episódio do canal. Trata-se então apenas de uma rápida introdução, de uma descrição em poucas pinceladas de um verdadeiro universo de potência vibratória. Muito bem, para falar sobre Exu, vamos começar pelo que parece ser o começo, mas que, como nós veremos em breve, não pode ser considerado o primeiro passo de identificação e louvação dessa força divina, e muito menos o único. Nós estamos falando da tradição mitológica africana chamada Iorubá, um conjunto de narrativas mágicas que narra a criação do mundo, dos deuses, no caso chamados orixás, e dos seres minerais, vegetais, animais e humanos que habitam o nosso plano da manifestação. É uma mitologia transmitida por tradição oral ao longo de muitos milênios, mas que tem o seu auge fixado por volta de 1400 a.C., difundida entre povos africanos, os chamados Iorubás, que habitavam uma vasta região a leste do continente africano. Essa tradição é o fundamento do que se tornou aqui no Brasil o nosso candomblé. Uma tradição, como eu disse, fundada em histórias exemplares, em uma mitologia riquíssima, que lembra bastante, por sinal, as mitologias grega e romana, sendo que os deuses do Olimpo, presentes na tradição greco-romana, possuem uma enorme semelhança com os orixás iorubanos, que também habitam um reino divino, chamado Orum.
Em ambas as tradições, esses seres divinos possuem fortes características antropomórficas, isso é, que personificam qualidades humanas, tanto positivas quanto negativas. Zeus, além de poder, coragem, inteligência e assim por diante, apresentava comportamentos motivados por ciúme, inveja, orgulho, etc. Nós encontramos a mesma visão quanto aos orixás da mitologia iorubá, que possuem poderes sobre-humanos, divinos, mas que também apresentam nos enredos mitológicos defeitos humanos, como ciúme, infidelidade, disputas de poder e por aí afora. É claro que tudo isso deve ser encarado como símbolo, como metáfora, mitologia, enfim. Os mitos de todos os povos são histórias exemplares, contadas acerca dos deuses, ou orixás, mas que visam, em última instância, falar metaforicamente de dois assuntos principais: o microcosmo e o macrocosmo. Isso é, a mitologia existe para falar de nós, dos seres humanos, das nossas emoções, das paixões humanas. E também existe para falar sobre o universo em que nós vivemos, sobre o cosmos, buscando então interconectar esses dois polos, relacioná-los, mostrar as leis comuns que regem esses planos de realidade. Outra semelhança entre essas culturas é a ligação entre os deuses greco-romanos e os orixás da tradição iorubá e depois do candomblé com as forças da natureza. Por exemplo, na Grécia nós temos Poseidon como deus do mar. Na mitologia romana nós temos Netuno. No candomblé e na tradição iorubá nós temos a mãe Iemanjá, a rainha do mar. A sua saudação é Odociaba ou Odoiá. Odoiá, mamãe Iemanjá. Nós também podemos perceber que existe um claro elemento de panteísmo presente nessas três tradições, na africana, na grega e na romana. Uma visão dos elementos da natureza como divinos, como animados ou comandados por forças divinas inteligentes. Nós podemos supor que a mitologia greco-romana pode ter sido inspirada na mitologia africana, que é anterior, mais primordial, ancestral. Mas outra possibilidade é a de que os homens criam mitos semelhantes em culturas e épocas diferentes por conta do fato de que essas narrativas são, na verdade, expressões do nosso inconsciente coletivo, para usar a nomenclatura de Jung, ou da nossa consciência única, para usar a nomenclatura do Advaita Vedanta hindu. Nessa hipótese, que é a que me parece mais plausível, as aparentes coincidências ou inspirações de um povo na cultura de outro povo nada mais são do que expressões da unidade divina que subjaz a aparente multiplicidade dos povos, raças e culturas. Por sinal, em uma outra região da própria África, no caso o Egito, nós temos uma mitologia riquíssima que também fala das mesmas potências divinas responsáveis pela vida e pelo funcionamento da natureza, com muitas similaridades às narrativas dos povos iorubás, gregos e romanos. Mas vamos seguir mais um pouco atentos à tradição iorubá. Nela, para ensinar quem são os seus deuses, nesse caso, os seus orixás, para deixar claro que poderes eles possuem e que forças da natureza eles animam e representam, essa tradição se utiliza de um belíssimo mito cosmológico, sobre o qual nós podemos conversar com mais detalhes em algum episódio futuro. Hoje eu creio que basta resumir rapidamente esse mito cosmológico, isso é, esse mito fundador do universo, que começa com um ser único e supremo, um Deus primordial, criador de tudo, Olodumaré ou Olorum. Olorum criou o Orum, que é um paraíso divino, semelhante ao nosso mundo, com natureza, com terras, com montanhas, rios e mares.
Além disso, as suas emanações que adquiriram forma foram chamadas Irumalés. São outros reinos, outras dimensões ou planos de realidade com diferentes graus de sutilidade. Interessante que esse mito de criação é muito similar ao que diz a Cabala judaica, onde se afirma que as emanações ou atributos do todo ilimitado e infinito, chamado Ein Sof, ou Deus, são chamadas Sefirós, ou reinos, forças divinas, que se manifestam como os diferentes planos de criação. E o mito iorubá também lembra, veja só, o hinduísmo, onde o mundo manifestado é uma emanação, uma espécie de sonho sobreposto à realidade única, que é Brahman, a consciência pura. Muito bem, as primeiras emanações de Olorum, a divindade suprema, tinham duas polaridades, de esquerda e de direita. Gente, mais uma vez impressiona aqui a semelhança com a tradição hindu. No tantrismo hindu, a divindade suprema, que é única, manifesta-se também como duas forças, uma masculina, Shiva, e outra feminina, Shakti, sendo que nós podemos identificar Shiva com o espírito e Shakti, a mãe divina, com a natureza, com a manifestação. A divisão só faz sentido, porém, do ponto de vista dualista, do ponto de vista da multiplicidade, porque em essência a substância divina é única e indivisível. Muito bem, voltando à tradição iorubá. A potencialidade divina infinita manifesta-se então como polaridade negativa e positiva. Lembrando que nós dizemos aqui positivo e negativo sem nenhum juízo de valor. Vamos lembrar de uma das 7 leis do hermetismo, das quais nós falaremos com detalhes no episódio futuro. Eu estou falando da lei da polaridade. Em toda a natureza existem sempre duas forças, a de energia feminina e a de energia masculina, a de energia restritiva e a de energia expansiva. O mesmo conceito, veja só, está presente no taoísmo chinês, na ideia de yin e yang, que de maneira complementar produzem o Tao, o todo, que engloba a dança das polaridades sem se contaminar ou se alterar em nada. Vem daí então a divisão, também presente na Umbanda brasileira, entre linha de esquerda e linha de direita. Minha gente, é uma bobagem sem tamanho pensar que a linha de esquerda traz entidades ruins e que a linha de direita traz entidades boas. Infelizmente, uma ideia muito difundida, mas que não tem o menor fundamento. Vejam, é só uma questão de compreensão da lei da polaridade, que é absolutamente natural, é divina, tanto num polo quanto no outro. Lembrando, por exemplo, que expansão demais é ruim, assim como restrição demais é ruim. Cada polaridade precisa do quê? De equilíbrio. E por isso mesmo existe a sua relação com a polaridade oposta. Muito bem, para irradiar as suas emanações, isso é, para criar, Olorum ou Olodumaré utilizava o poder do axé. Axé é o poder de realização, de criatividade, de doação da vida. Axé acabou se tornando, por sinal, uma saudação dentro das religiões afro-brasileiras, não só no candomblé, mas também na Umbanda. Axé. Bom, em algumas versões desse mito, a primeira emanação de Olorum foi a do orixá Oxalá, ou Obatalá, conhecido como Grande Orixá ou Oxalalá. Da palavra Oxalalá veio o nome Oxalá, Grande Orixá. Epababá é a sua saudação. Arquetipicamente, Oxalá é o Sol, é o centro da galáxia de forças, é a mais poderosa das emanações divinas. Vejam que interessante, nós encontramos aqui uma semelhança mítica com Jesus da tradição judaico-cristã, com Apolo, o deus Sol da mitologia grega, e também com Horus, o deus egípcio dos céus, do Sol e da Lua. Depois disso, o Olorum criou
Exu, orixá mensageiro, confiando a Oxalá a criação dos seres humanos, mas sob a supervisão de Exu. E em outras versões desse mito, a primeira das emanações de Olorum já foi a do Exu primordial. Em qualquer das versões, a construção arquetípica de Exu é muito semelhante à do deus Hermes, da mitologia grega, era o mensageiro dos deuses na Grécia. Ou Mercúrio, que era o mensageiro da mitologia romana, aquele que é representado com asas nos pés. Exu é visto como o mensageiro de Deus, o emissário dos desejos e ordens divinas. Segundo o mito, esse Exu primordial tinha uma característica hermafrodita, ao mesmo tempo feminina e masculina. Talvez por possuir essa característica unificadora das polaridades, ele tenha sido a primeira emanação, a mais completa em si mesma e, portanto, a mais próxima da própria divindade. Perceba então como Exu é importante nessa tradição. Em algumas versões, a mais importante emanação do divino, e em outras tão importante quanto Oxalá, que seria uma espécie de representante do Deus imanente, um Deus transcendente, portanto, manifestado na criação, e que em toda a sua grandiosidade divide o poder de execução criativa com Exu. Nessa altura você já deve ter percebido o quão distante é essa base mitológica sagrada das ideias distorcidas que muitos possuem a respeito de Exu nos dias de hoje. Infelizmente, minhas amigas, meus amigos, a história do Brasil é marcada pela mancha da escravidão. Esse país viveu todo um processo de sufocamento e deturpação da cultura africana que aqui chegou. Os escravizados, oprimidos pela mão de ferro daqueles que os arrancaram das suas terras e da sua cultura para obrigá-los a uma vida terrível de trabalhos forçados, viram os seus saberes e as suas tradições serem vilipendiadas e deturpadas. Sem poderem professar a sua fé de uma forma aberta e tendo que abraçar compulsoriamente a fé católica, os escravizados tiveram que submeter a sua fé ao que nós chamamos sincretismo. Então, impedidos de louvar Oxalá, eles passaram a identificá-lo com o Jesus cristão. Impedidos de louvar o orixá Oxóssi, senhor das lavouras, das matas, eles passaram a identificá-lo com São Sebastião. Ogum, o deus guerreiro, foi identificado com São Jorge. Iemanjá, que é a senhora dos oceanos, com Nossa Senhora da Conceição, e assim por diante. Mas, minha gente, o mais revoltante dessa história do sincretismo religioso compulsório foi o que aconteceu com o orixá Exu. Esse orixá, que como nós vimos, é pura luz, que é uma emanação direta da divindade maior, que serve como ponte, como caminho de comunicação entre nós, os seres humanos, e o Criador, foi visto pelas autoridades religiosas como uma entidade enganadora, matreira, não confiável, que acabou sendo sincretizada com a figura de quem? Do diabo. Uma curiosidade que eu quero comentar com vocês é o tridente. Sabe aquele garfo com 3 pontas que costuma aparecer nas representações do diabo e que também aparece nas representações de Exu. Vamos começar lembrando que Netuno, o deus romano do oceano, também usa um tridente. E nós vamos além. Shiva, um dos mais poderosos deuses da tradição hindu, também o utiliza. Na verdade, minha gente, não há nada de diabólico no tridente, muito pelo contrário. O tridente é um símbolo de equilíbrio, de mestria, de domínio sobre os 3 principais planos da criação: material, mental e espiritual. O tridente também representa as 3 forças da natureza: positiva, negativa e neutra. Finalmente, é uma representação dos 3 estados de consciência: vigília, sonho e sono sem sonhos, unificados no objeto único do tridente, que seria então
um símbolo do quarto estado, ou, para ser mais preciso, do estado único, Túria, a consciência pura presente em todo e qualquer estado de percepção. Nós vemos assim que símbolos muito poderosos, muito sagrados, foram deturpados, corrompidos, interpretados de forma errada e preconceituosa. E a gente Exu não tem nada de diabólico ou de maligno. Muito pelo contrário, é uma entidade de imenso poder luminoso. Como nós vimos ao longo da nossa conversa até aqui, é uma entidade da estatura de um Hermes grego, de um Mercúrio romano, e na base do Tote egípcio, que é uma representação divina do avatar Hermes Trismegistus, um dos maiores sábios de toda a antiguidade e de todos os tempos, sobre o qual nós falaremos mais em episódios futuros. Muito bem, Tote, o deus que a tradição criou para homenagear a memória e os conhecimentos de Hermes Trismegistus, é representado pela arte egípcia como um homem que tem cabeça de pássaro, de ibis, que é aquele pássaro que tem um bico bem comprido e fino. Esse bico fino é usado pelo pássaro para ele colocar o bico dentro de um formigueiro e selecionar com precisão a formiga que ele quer pegar. Então vejam, é um símbolo do discernimento, da capacidade mental de classificar, dividir, escolher, enfim, de discernir. É, portanto, um símbolo de imensa sabedoria. Veja que ao longo das épocas, em diversas culturas, nós temos deuses representando a sabedoria e a ponte entre os humanos e o divino. Tote, Hermes, Mercúrio e o nosso homenageado do episódio de hoje, o orixá Exu. Talvez Exu tenha sido e continue sendo considerado tão perigoso e é tão deturpado pela Igreja Católica e pelas vertentes protestantes pelo fato de que a sua capacidade de fazer a ponte, de ligar, de abrir o caminho entre os planos da realidade tenha sido considerado uma ameaça à ideia de que nós, humanos, precisamos de intermediários, como a Igreja e os seus sacerdotes, para nos relacionarmos com o divino. A ideia de que Exu pode realizar essa ligação do plano físico e material com os planos sutis talvez tenha sido o que mais incomodou e o que motivou uma campanha tão violenta para identificá-lo com a maldade e com a figura do diabo. Eu espero que essa conversa tão rápida seja suficiente para que você abandone todo e qualquer preconceito contra esse ser de tanta luz e que ela sirva de estímulo para que você busque mais informações a respeito, descartando essas ideias que deformam a verdadeira tradição. Exu é, então, uma entidade capaz de estabelecer contato, de levar informações entre os planos da realidade. Ele é identificado também com o movimento, com a transformação e com a transmutação, sendo que a palavra Exu pode ser traduzida como círculo, roda, o giro das situações sempre impermanentes, sempre passíveis de mudança. É por isso que nós dizemos que quem tem Exu tem caminho. Exu também é visto como um poderoso guardião. É ele quem cuida da entrada dos locais sagrados. Um local que é chamado na Umbanda de tronqueira. Tronqueira porque no passado, numa época mais rural, havia na entrada das casas, das propriedades, um tronco onde amarrar os cavalos. Nós também podemos acreditar que diz respeito ao próprio portão, originalmente um tronco que fechava a entrada. Bom, segundo a tradição, sem a licença de Exu, ninguém entra e ninguém sai. Ele seleciona as energias que passam ou que devem ser dispensadas. Também, segundo a tradição iorubá, com base em narrativas mitológicas, o primeiro a ser servido, o primeiro que deve ser homenageado, aquele que dá licença inicial para qualquer atividade, empreendimento ou ritual mágico, é sempre Exu.
Sem a sua licença, nada acontece, nada prospera. Uma outra característica fundamental dessa entidade de tanto poder é a sua capacidade de transitar também nos planos mais sombrios, nos umbrais, nos mundos espirituais mais densos, de vibração mais baixa. Exu trabalha nesses planos como um socorrista, uma espécie de médico, realizando um trabalho de resgate, buscando auxiliar espíritos atrasados e perdidos a se arrependerem dos seus erros e a reencontrarem o caminho da redenção, do progresso e da luz. Exu é capaz de suportar essas vibrações mais baixas justamente por conta de seu grande poder, de sua grande luz. E nesses planos, então, ele usa disfarces, aparências fortes, mesmo assustadoras. É uma forma dele ser aceito e respeitado pelos habitantes desses umbrais de infelicidade, de ódio, de dor. Essa aparência assustadora que ele assume tem o mesmo poder de uma carranca. Sabe aquelas estátuas que parecem assustadoras para poderem enfrentar, combater e expulsar energias nocivas. Agora eu acho importante dizer mais algumas palavras sobre Exu na Umbanda, pois a visão dessa religião difere da tradição antiga iorubá. Embora algumas linhas contemporâneas da Umbanda aceitem Exu como orixá, as linhas mais tradicionais umbandistas não o veem assim, classificando-o como um guia. Assim como são guias os caboclos, ciganos, boiadeiros e marinheiros, por exemplo. Nós não vamos entrar aqui com detalhes na história da formação da Umbanda no Brasil, até porque esse é um conhecimento bastante difundido, que você pode encontrar com facilidade fazendo uma pesquisa nos mecanismos de busca da internet. Basta agora nós lembrarmos rapidamente que a Umbanda nasceu no nosso país como uma dissidência do espiritismo kardecista. O criador da Umbanda, Zélio de Moraes, um médium que foi orientado pelo espírito caboclo das 7 encruzilhadas, identificou que entidades de aparência popular e comportamento humilde, crianças, caboclos, pretos velhos, não eram bem-vindas nas mesas brancas kardecistas por serem vistas como entidades pouco esclarecidas, ignorantes. Percebendo a injustiça, o engano dessa postura e a imensa sabedoria e força luminosa dessas entidades, Zélio fundou, então, orientado pelo caboclo das 7 encruzilhadas, a nova religião. Pois bem, dentro da Umbanda, essa religião genuinamente brasileira, existem linhas diferentes, mas todas consideram que o divino se manifesta através de 7 forças ou potências divinas, as famosas 7 linhas da Umbanda. Existem várias teorias de quais seriam as 7 linhas e quais orixás pertencem a cada uma delas, mas o fato é que Exu não é visto como orixá nessa tradição, algo que não me parece justo diante da sua importância como orixá na tradição africana original. O fato é que nessa religião, a Umbanda, Exu é visto como guia. E o que é um guia? Um guia é um espírito que já teve diversas encarnações na Terra. Ao longo dessas encarnações, como todos nós, esse espírito passou por experiências que o moldaram, que o transformaram. Ele errou, ele acertou, caiu, levantou e foi progredindo na sua evolução espiritual. Dentro dessa tradição umbandista, alguns homens e mulheres chegam a tal ponto de progresso que após um determinado desencarne, eles já não encarnam mais. Eles se iluminam, se emancipam. Eles se tornam guias de luz, com a missão de auxiliar outros seres humanos no seu progresso. É assim com os caboclos, com os ciganos, com os boiadeiros, marinheiros e também com os Exus e pombagiras, uma versão feminina desse tipo de entidade. A minha opinião, minha gente, é que a visão tradicional de Exu como orixá primordial, isso é, de Exu como uma das emanações ou potências divinas manifestas na natureza,
e de Exu como guia ou espírito ascensionado a trabalho da luz, não se eliminam. Segundo eu acredito, existem as duas variantes. É na crença disso que no meu caminho espiritual eu louvo o orixá maior Exu como representação dos poderes divinos de transmutação no caminho evolutivo. E eu também louvo os guias Exus, que trabalham como guardiões, professores, médicos e mensageiros entre os planos da criação. São esses guardiões ou guias que recebem nomes como Exu Sete Caveiras, ou Exu Marabô, Exu Tiriri, assim por diante. Lembrando que dentro da Umbanda, esses nomes não se aplicam a uma entidade única, mas sim a uma verdadeira falange de guias que se identificam com as forças características daquela linha ou potência vibratória. Um grande número de guias usa, por exemplo, o nome Exu Sete Caveiras. Todos esses estão conectados com forças que se ligam não só ao orixá primordial Exu, mas também ao orixá Omolu e a outros guias de grande luz, os pretos velhos. São guias, portanto, que trabalham no que a Umbanda chama de linha das almas. Eles trabalham muito com a cura de doenças físicas e também sutis e com os efeitos do karma, tanto na vida quanto na morte. São, portanto, guias ligados à força de cura das doenças e, quando a cura não é possível, são ligados ao encaminhamento dos espíritos até e depois do seu desencarne. Já, por exemplo, os Exus que se denominam Marabô são guias que trabalham na linha do orixá Xangô, que é o orixá da justiça. A sua principal aptidão, portanto, é lidar com o estabelecimento da ordem, com a distribuição dos efeitos nascidos das ações dentro da ordem universal, onde o bem produz o bem e o mal só pode produzir infelicidade. São, portanto, guias com características de juízes e também de executores daquilo que é justo. Nem de longe nós esgotamos aqui a profundidade e a grandiosidade do tema Exu. Mas dentro das limitações de tempo de um episódio, eu espero ter conseguido transmitir para vocês um panorama geral dessa entidade tão sagrada, tão poderosa, tão benéfica. Quem tem Exu tem caminho, porque Exu faz a ponte entre o nosso plano humano e os planos mais sutis da criação, revelando sempre novas possibilidades, novos caminhos para o nosso progresso, dentro da sua capacidade de transformação e transmutação. Que todos os Exus nos guardem, nos protejam, nos ensinem e mantenham os nossos caminhos abertos e guiados para os objetivos certos, aqueles que promovem o bem, não apenas para nós, mas para todos os seres. Laroye, meu Pai Exu. Se você gostou desse episódio, por favor, dê o seu like aqui embaixo. E eu também te peço, isso é muito importante, que você não deixe de se inscrever aqui no canal Aldeia Universal. Só com a sua inscrição, o canal poderá crescer e nós poderemos seguir adiante juntos nesses estudos. Muito obrigado pela sua companhia. Vai ser um grande prazer seguir nessa jornada de autoconhecimento com você. Até o próximo encontro. Muita paz e felicidade em sua vida.